Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Queridos, eu quero deixar para você hoje uma breve palavra que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 16, a partir do versículo 16, que diz assim: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava, ou seja, não sobrava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Amém? Queridos, eu quero falar com você nessa manhã a respeito do perigo das pessoas medirem o amor de Deus somente por aquilo que Deus faz ou dá para elas. Eu não sei como você está vivendo a sua vida, quais são as suas necessidades hoje, aquilo que você tem colocado diante de Deus em oração, aquilo que você tem pedido para Deus. E eu já vi muitas pessoas que passaram longos períodos de oração pedindo algo para Deus, e Deus não dando para essas pessoas aquilo que elas estavam pedindo naquele momento. Ia passando o tempo e Deus não dava. E essas pessoas começaram a falar assim: Deus não me ama. Deus não se importa comigo. Porque se Deus me amasse, Ele me daria, Ele faria aquilo que eu estou pedindo. Querido, isso é um perigo muito grande, você medir o amor de Deus por aquilo que Ele te dá ou aquilo que Ele não te dá. Não é porque o Senhor não está te dando agora, nesse exato momento que você está vivendo, aquilo que você quer, aquilo que você acha que Ele precisa. Porque a sua visão ela é limitada. Você está entendendo? A sua visão é limitada. Você não consegue, muitas vezes, com perdão da palavra, enxergar um palmo diante do seu nariz. Só Deus conhece o nosso presente e o nosso futuro. Só Deus sabe aquilo que você precisa e se verdadeiramente isso que você está pedindo hoje vai ser uma bênção na sua vida. Então muitas vezes você não recebe, a Bíblia diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Porém, isso é uma verdade, mas hoje eu quero te dizer que muitas vezes você está pedindo e não recebendo porque não é o tempo de Deus de você receber. Porque você pode estragar aquilo que você está pedindo. Porque se você recebe algo que não está no tempo de receber, você pode acabar com a bênção de Deus na sua vida. Muitas vezes Deus está te preparando para receber aquilo que você está pedindo. Não é que Deus não vai dar, que Deus não quer te dar, mas é que hoje, nesse exato momento, você não tem maturidade o suficiente para receber aquilo que você está pedindo, como aconteceu aqui com o povo no deserto. Deus falou assim para Moisés: Moisés, fala para o povo que eu vou alimentá-los, porque o povo estava murmurando, porque estava passando fome no deserto, e começaram a se questionar: nossa, mas que Deus é esse? Esse Deus não nos ama porque nos tirou ali da terra do Egito, onde a gente estava comendo, para fazer a gente morrer nesse deserto, passando fome. Entendeu? E aí Deus falou: não, eu vou alimentar o povo. Só que tem um porém.
Diga que eu vou mandar algo que eles nunca viram. E Deus mandou ali o maná, que era uma substância que eles não conheciam, sabe? Era algo, um farelo que caía do céu e eles precisavam colher aquilo ali, entendeu? E depois de colher aquilo ali, eles poderiam fazer várias coisas com aquela substância. Eles poderiam fazer pão, eles poderiam fazer bolo. E Deus falou assim: olha, que cada um de vocês escolha somente aquilo que vai comer naquele dia. Entendeu? Deus deu ali uma medida, falou assim: cada um pegue um gomer para cada um da sua tenda. Um gomer era uma vasilha mais ou menos de uns 3,5 litros, 3 litros e 700. E eles falaram, Deus falou assim: fala para eles pegar essa vasilha e medir a quantidade para cada um. Se aqueles que colocarem mais, não vai sobrar, e aqueles que colocarem menos, não vai faltar, desde que eles meçam com o gomer, desde que eles peguem essa vasilha para medir. Então Deus falou assim: olha, vocês vão comer só aquilo que é necessário para aquele dia e não deixe para o dia de amanhã. E muitos daqueles que ouviram e não obedeceram à voz de Deus, porque não tiveram fé para obedecer a Deus, eles ficaram com medo daquilo que faltar, né? Aquilo que eles tinham colhido naquele dia, não ter para o dia seguinte. Então eles guardaram, eles colheram bastante, e aquilo que eles não comeram, eles guardaram para o dia seguinte. E a Bíblia diz que aqueles que guardaram, quando foram ver no dia seguinte aquilo que tinha sido guardado, estava cheio de bicho, cheirando mal. Você está entendendo? Então Deus, Ele nos dá a medida que a gente precisa para cada dia. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Então, meus queridos, se hoje você está vivendo essa situação que você está, glorifique a Deus, porque basta cada dia o seu mal. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados por seu decreto. Então tudo que você está vivendo hoje pode não ser agradável para você, mas você pode ter a certeza, como a Bíblia diz, que vai cooperar para o bem, se você ama a Deus, entendeu? Então viva o hoje e descansa no Senhor. Se você não tem recebido aquilo que você tem pedido, não murmure, não questione, é porque não é o tempo de você receber. Deus sabe aquilo que você precisa hoje, aquilo que você precisará amanhã, Deus está providenciando. E se você não recebeu hoje, é porque Deus vê que lá na frente você pode receber, você está preparado para receber, você tem maturidade para não perder a bênção do Senhor. Amém? Eu quero que você grave essa palavra no seu coração, e toda vez que você orar e você não obter resposta, se você está buscando verdadeiramente ao Senhor, você tenha isso dentro do seu coração: não, eu estou pedindo, mas se eu não estou recebendo é porque não é o tempo de eu receber. Porque Deus sabe tudo aquilo que eu preciso. Deus conhece o meu futuro e sabe que se Ele me dá isso agora, eu vou perder. Entendeu? Então espere no tempo de Deus, espere na vontade de Deus. Deseje viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é melhor para a minha vida, é melhor para a sua vida. Deus conhece todas as coisas e nada foge do controle de Deus. Então não meça o amor de Deus por aquilo que você recebe dele, entendeu? Porque Deus sabe o momento de entregar tudo aquilo que você precisa, até mesmo uma enfermidade, até mesmo uma situação difícil financeira, tudo isso tem um propósito. Você está entendendo? Até mesmo isso, uma demissão assim inesperada. Você fala: meu Deus, Deus não me ama, Deus não está comigo, porque senão isso não teria acontecido. Você pode ter certeza que isso vai cooperar para o seu bem. Coisas maiores, coisas melhores Deus tem. Isso acontece porque Deus precisa que você passe por algo. Deixa eu te contar uma coisa. Quando Lázaro estava enfermo, Lázaro foi chamado de amigo de Deus, assim como Abraão.
Porque quando vieram até Jesus falar a respeito de Lázaro, que Lázaro estava enfermo, falaram assim: Senhor, Lázaro, aquele ao qual tu amas, está enfermo. E aí, Jesus pegou, deixou aquela informaçãozinha ali de lado, se manteve ali ainda 2 dias na cidade que ele estava e depois ele foi resolver o problema de Lázaro. Só que Lázaro, naqueles dias ali, ele ainda estava enfermo. Dava tempo do Senhor ter enviado uma palavra e o seu amigo ao qual ele amava fosse curado. Só que tem um porém. Jesus não queria que Lázaro tivesse sido curado. Jesus queria que Lázaro tivesse morrido, porque havia um propósito na morte de Lázaro. Você está entendendo? Jesus não podia curar Lázaro naquele momento, por isso que ele ficou ainda 2 dias. E quando Jesus esperou 2 dias e foi até Lázaro, Lázaro já estava morto há 4 dias, porque a glória de Deus precisava ser manifesta através da ressurreição de Lázaro, e havia um propósito nisso, porque depois, quando houve um jantar lá em Betânia, e muitos daqueles que vieram curiosos para ver a Jesus, mas também ver a Lázaro ao qual Jesus havia ressuscitado, muitos daqueles que não criam em Jesus, vendo que Lázaro havia morrido e havia sido ressuscitado, começaram a crer em Jesus como Filho de Deus. Você está entendendo? Como muitas vezes não é o tempo de fazer, não era o tempo de Lázaro ser curado porque ele precisava morrer. Isso na sua vida, muitas vezes não é o tempo do Senhor acabar, cessar essa prova, porque lá na frente Deus precisa que o nome dele seja glorificado através disso. Isso tem um propósito. Deus vai usar isso que você está passando com um propósito. Você está entendendo? E você precisa crer nisso. Então, lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, Ele te ama, e se aquilo que você precisa hoje não está acontecendo, não é falta do amor de Deus, mas é o grande amor que Ele tem pela sua vida e porque Ele tem um propósito. Nós dormimos e acordamos porque o Senhor tem nos sustentado. O fato de você ter acordado hoje é milagre de Deus, é misericórdia de Deus, é amor de Deus, é porque o Senhor ainda tem um propósito na sua vida. Então, em tudo dai graças, glorifique a Deus por aquilo que você está passando hoje e creia que lá na frente aquilo que você precisa vai acontecer, porque nada foge do controle de Deus. Amém? Ele está no controle. Só que existe um tempo para todas as coisas. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ser fortalecido pela palavra do Senhor. E coloque no seu coração: Deus te ama. Deus te ama muito. E não é porque Ele não está fazendo aquilo que você precisa e quer hoje, é que Ele te ama menos, é que Ele te ama muito, por isso que Ele não faz. Amém? Que Deus abençoe seu dia em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.